Para entender a atual estrutura da saúde no Brasil, é preciso fazer um resgate histórico do modo como a saúde foi tratada ao longo dos anos desde os primórdios da civilização brasileira. No período do Brasil colônia, os serviços de saúde eram prestados por pajés e curandeiros, que ofereciam assistência através de ervas, rezas e cantorias. Em 1789, haviam apenas 4 médicos em todo o Rio de Janeiro. Estes prestavam atendimento preferencialmente aos mais abastados. Esse cenário passa a mudar com a vinda da família real ao país em 1808. Nesse período, é montada uma pequena estrutura sanitária para atender às necessidades da corte e são criadas 2 escolas de medicina no país, uma no Rio de Janeiro e outra em Salvador. No quesito saúde, essas foram as únicas realizações até o período da República. No século XIX, o Estado prestou assistência à saúde da população apenas onde havia focos de epidemia, e isso só porque essas doenças prejudicavam o comércio agroexportador, uma vez que navios estrangeiros negavam-se a atracar em nossos portos com medo de contaminarem-se. Foi nessa época que o governo instaurou uma campanha de saneamento no Rio de Janeiro e uma campanha de combate à febre amarela no estado de São Paulo. Foi no século XX, período do desenvolvimento da industrialização no Brasil, que começou a ocorrer pequenas mudanças e a população conseguiu realizar algumas conquistas. Nessa fase, operários, após serem vítimas de inúmeras formas de exploração e de não possuírem nenhuma forma de garantias trabalhistas, mobilizam-se em busca de seus direitos. E é em 1923, através da Lei Eloy Chaves, que estes trabalhadores provocam uma primeira alteração. Nessa fase, são criadas as caixas de aposentadorias e pensões, que eram instituições sustentadas pelas empresas, as quais garantiam assistência médica aos trabalhadores de certas categorias. Em 1930, Getúlio Vargas transforma as CAPES em institutos, os chamados Institutos de Aposentadorias e Pensões, que passam a ser administrados pelos sindicatos e não mais pelas empresas. Além disso, a organização passa a ocorrer através de categorias profissionais. Nesse período, o Estado passa a ter maior participação na organização e na administração da saúde da população. Contudo, os investimentos públicos nessa área continuam insignificantes, com ações apenas em focos de endemia. Em resumo, a saúde dos brasileiros naquela época estava à mercê dos sindicatos, empresas privadas e associações beneficentes. Já em 1960, é criada a Lei Orgânica da Previdência Social, mas ela só entra em vigor em 1967, com a criação do Instituto Nacional de Previdência Social. Esse órgão assegura a todo trabalhador com carteira assinada, que for contribuinte da Previdência, o direito de receber benefícios automaticamente. Mas e o resto da população? Como era a situação de profissionais autônomos, estudantes, agricultores e demais trabalhadores sem carteira assinada?